Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és? A graça e paz, igreja. Amém? Sejam bem-vindos à casa do Pai, essa noite de sábado, onde nós nos reunimos para orar, para buscar a presença de Deus, buscar a face do Pai. E nesse momento é importante, irmãos, que todos nós tenhamos total reverência, não pela presença da irmã Elivânia, não pela presença do pastor, mas sim pela presença do Espírito do Senhor que está nesse lugar. Amém? Amém. A palavra do Senhor, irmãos, ela diz que aquele que busca Deus de coração, esse achará. Então, se você realmente nessa noite abrir o teu coração e convidar o Espírito Santo para estar na tua vida, tenha certeza que o Senhor ele vai vir e vai fazer morada. Amém? A palavra de Deus lá em Lucas capítulo 15, versículo 11, Jesus ele contou a parábola do filho pródigo. Amém? Se você puder abrir a tua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Amém, irmãos? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Vamos parar aqui no versículo 20. Então, irmãos, essa parábola do filho pródigo, ela é uma parábola muito conhecida. E aí, nessa noite, a gente se pergunta: será que esse filho, com tudo que ele possuía na casa do seu pai, com os bens que ele possuía, será que esse filho ele tinha necessidade de sair daquela condição para ir buscar outras coisas lá fora? E a Bíblia diz que esse filho, ele agia como irresponsavelmente, ou seja, ele não tinha responsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas ações. Para ele tanto fez, né? E chegou um momento que tudo aquilo que ele achava que era bom cessou. E aí o que ele fez? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Irmãos, e quantas vezes, né, a gente para pensar, quantas vezes a gente está desse jeito? Deus ele nos oferece tudo que nós precisamos, mas infelizmente a nossa escolha, irmãos, tem sido buscar coisas lá fora, as quais o Senhor não aprova. Coisas que muitas vezes vão trazer consequências ruins para a nossa vida. Porque, irmãos, querendo ou não, não adianta a gente tentar preencher a nossa vida com coisas que somente o Espírito de Deus vai fazer na nossa vida. Não adianta tentar preencher o nosso coração achando que outras coisas poderão ocupar aquele lugar que somente o Espírito Santo poderá preencher.
Então que nessa noite, irmãos, a gente possa parar e pensar: será que eu não tenho deixado a presença do Pai para buscar coisas que são em vão? Será que realmente eu não tenho deixado essa presença para buscar situações que mais tarde vão trazer dor e sofrimento para a minha caminhada? Né, irmãos? A gente, como pessoas que conhecem a palavra de Deus, nós precisamos analisar a nossa vida, né? Parar e pensar como é que está a minha caminhada com o Senhor. Amém? E a Bíblia diz que aquele pai, quando viu o filho voltando, ele se alegrou. Que nessa noite, eu não sei quais os caminhos que você trilhou, mas que nessa noite você possa voltar. Porque assim como aquele pai da parábola se alegrou quando o filho voltou, o Senhor, ele se alegra quando há arrependimento e quando o Senhor volta, quando a gente volta a buscar essa comunhão com Deus. Amém? Feche os seus olhos agora, põe a mão sobre o seu coração. Vamos orar, vamos buscar a presença do Pai, em nome de Jesus. Aleluias. Espírito Santo, Espírito de Deus, Senhor, já estamos na Tua presença nessa hora, para buscar a Tua face, buscar o Senhor, meu Pai. Meu Deus, nós reconhecemos, Senhor, que somos totalmente dependentes, meu Deus, dessa presença, totalmente dependentes, meu Pai, da direção do Senhor, para que nós possamos acertar, para que possamos, meu Deus, fazer aquilo, Senhor, que é válido, Senhor, aos seus olhos, ao seu coração. Oh, meu Deus, mas nessa noite nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a caminhar, o Senhor nos ensine, Senhor, nos dá a direção, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que é necessário, meu Pai. Oh Deus, já comece, Senhor, a se movimentar nesse lugar, Senhor, no meio do seu povo, no meio, Senhor, da sua igreja. Meu amado, minha amada, é o momento de você ir abrindo o seu coração, é o momento de você ir buscando a presença de Deus. Vá dizendo para Ele agora: Senhor, eis-me aqui para ser cheio da sua presença. Senhor, eis-me aqui, meu Pai, para ser envolvido, Senhor, pelo Teu Espírito. E Ele está nesse lugar, pois Ele declara na Sua palavra que onde estiverem dois ou mais unidos no Seu nome, lá o Senhor se faz presente. Meu Pai, receba nessa hora, Senhor, o nosso louvor, meu Deus. Receba nessa hora, Senhor, a nossa adoração, pois o Senhor é santo, pois o Senhor é digno, meu Deus, de honra. Ah, o Senhor é digno, meu Pai, de ser adorado. Isso, meu irmão. Ah, minha irmã, vá abrindo agora o seu coração. Ah, vai deixando de lado agora tudo aquilo que impede você de ter comunhão com o Pai. Oh, meu Deus, queremos mais de Ti, queremos mais de Ti, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar assento, em nome de Jesus. As crianças para a escolinha, por gentileza. Todas as crianças. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Abre o teu coração para o Senhor nesta noite. Deixa Jesus falar contigo. Hoje estou um pouco debilitado com uma gripe bem forte, mas vencemos, né? Mas estamos aqui para adorar esse Deus nessa noite. Eu creio que Ele vai nos fortalecer, nos dar força para assim pregar a vontade dEle nessa noite, em nome de Jesus. Ele não reúne o seu povo em vão, né? Antes, Ele trouxe aqui porque Ele quer fazer coisas extraordinárias, eu creio. E não depende de mim, depende dEle, Ele vai fazer porque Ele é poderoso. Aleluia. Feche os teus olhos aí como você está. Pai, nós te louvamos, Jesus, por essa noite. Nós te rendemos graças por mais uma noite estarmos aqui. Obrigado por esses irmãos que venceram, Jesus, e chegaram até aqui,
porque todos os dias há uma luta constante entre o bem e o mal. Mas, Senhor, assim o Senhor nos fortaleceu, mesmo um pouco debilitado no corpo físico, porém, Senhor, no espírito nós precisamos estar firme, então nos fortalece, vem com poder, Jesus, vem com glória, Yeshua, assim como nós te adoramos nesta noite, Tu és um Deus todo-poderoso, forte e tremendo, que não perde batalha. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos para que nós possamos ver o que o Senhor tem preparado para nós. Nós precisamos sentir a Tua presença. Alcança aquele que está abatido, desanimado, Senhor, aquele que está em casa, Senhor, dizendo: eu não consigo, eu não posso. O Senhor é Deus para fortalecer. A Tua palavra diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Senhor, tira toda a fadiga nossa nessa noite, tira todo o cansaço físico, mental e espiritual, renova as nossas forças, Senhor, tira todo o peso, Senhor, todo espírito contrário. Muitas das vezes eu entro aqui, Senhor, eu sinto um espírito de perturbação, Senhor, um espírito que vem perturbar o culto, mas nesta noite, na autoridade que Tu me deste como sacerdote, eu repreendo esse demônio agora, eu declaro o demônio de perturbação, eu te repreendo, eu te cancelo no mundo espiritual e declaro que esse lugar aqui é santo, é poderoso, é tremendo. O Senhor está aqui, Senhor, nós repreendemos. Talvez tem pessoas que não entendem que há uma luta entre o bem e o mal, e o diabo vem com fúria para tentar desanimar os teus, Jesus, mas nesta noite eu ordeno no mundo espiritual que seja cancelado todo espírito de perturbação, e de barabado no mahache de barabás. Todo espírito contrário, sai daqui em nome de Jesus, e que esse lugar seja livre, e que os céus se abram a favor deste lugar, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, porque é onde Tu estás, algo precisa acontecer. Amém. Amém? Sinta a graça dele aqui. Oh, Jesus, Tu és poderoso. Abra a Tua Bíblia comigo, por favor, em 1 Crônicas. 1 Crônicas 29, vai lá, 1 Crônicas 29. Quero falar um pouco de Davi nessa noite. Antigo Testamento, né? Mas no começo, no capítulo 29, é o último capítulo de 1 Crônicas. E o Senhor vai falar conosco nessa noite, amém? Então é 1 Crônicas, capítulo... Hoje se comemorou 7 de setembro, né? Dia da independência do Brasil. Mas eu quero te dizer que o maior grito de liberdade foi consumado na cruz. O maior grito de liberdade foi consumado lá na cruz. Hoje nós comemoramos como brasileiro o dia da independência, mas porém o grito de liberdade foi na cruz do Calvário. Eu e você somos livres em Cristo Jesus. Amém? Então, 1 Crônicas, capítulo 29, e o versículo 26, diz assim, acharam? Amém? 1 Crônicas 29, 26. Aqui é antes da morte de Davi. Davi já ia morrer aqui, né? Vou esperar todos acharem. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 26, diz assim: Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado de vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Amém? Então aqui é só isso aí, pode fechar a tua Bíblia e deixar que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite, a morte de Davi, né? Então nós vimos algo muito tremendo. Davi morreu numa boa velhice, diz o texto, cheio, aleluia, cheios de dias, né? Viveu bastante tempo,
com honra, com glória e com riquezas. Então Davi errou, pastor, errou. Davi errou como nós erramos. Davi adulterou, Davi mandou matar o esposo daquela que ele adulterou, né? E fez tantas coisas erradas, mas se arrependeu e Jesus, perdão, o Senhor, pegou ele, transformou o coração dele e disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. As coisas de Deus não se entendem, né? Às vezes tantas pessoas que acham que não pecam e está bem longe de Deus. E aqueles que reconhecem que são pecadores estão perto de Deus. Amém? Então algo extraordinário. E o Senhor me dizia que para Davi chegar onde ele chegou, ele passou por vários processos na vida. É fácil, não é? Nós passamos vários processos na nossa vida. E o Senhor me dizia assim, ó, para chegar no teu propósito, eu e você precisamos passar pelos processos. E processo é doído, né? Processo, se tu olhar agora aqui, parece que foi tudo lindo, né? Morreu após muitos anos, né? Com muita glória, com muita honra, com muita riqueza. Mas olha tudo que ele passou durante a vida dele, né? Perseguido pelo filho Absalão, né? Que perseguiu ele depois daquela coisa que o outro filho, né? Estrupou a própria irmã, houve tanta coisa ruim ali, né? E Absalão perseguiu Davi, Davi teve que sair do palácio, andar por aí afora, tanta perseguição, tanta angústia, mas ainda ele morreu com bastante dia, com riqueza, com glória e honrado pelo Senhor. E até hoje eu falo de Davi, porque ele era um homem segundo o coração do nosso Deus. Amém? Entenda uma coisa, pastor, Davi era ungido, passou por luta, passou. Entenda isso também, que nós somos ungidos de Deus também. Eu e você somos ungidos do Senhor. E aprenda uma coisa nessa noite, que a unção, ela nos dá força, porque se eu e você não fôssemos ungidos, nós não estaríamos de pé. Nós só estamos de pé porque nós somos ungidos de Deus. Pastor, como que eu sou ungido? Como que o pastor me garante que eu sou ungido de Deus? Se você aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, desceu as águas, se batizou e serve a Ele, você tem um Espírito Santo de Deus. Então você é ungido de Deus, porque o mundo lá fora não tem o Espírito de Deus, mas eu e você temos. Então você é ungido de Deus como Davi. Ungido não é só o derramar o óleo. Alguns não têm ainda uma unção de obreiro, de diácono, mas você é ungido, você é escolhido de Deus para servir ao Senhor. Amém? Então, e o Senhor diz o que na palavra? Que Ele diz, não toca nos meus ungidos. Não toca nos meus ungidos. Eu e você somos ungidos de Deus. E o Senhor diz que não é para tocar nos ungidos de Deus, e nós temos que crer que nós somos separados para o Senhor, né? Somos separados para uma grande obra do Senhor nessa terra, aleluia. Então, que o Senhor venha tocar no teu espírito nessa noite, para que você venha entender que você é ungido de Deus, aleluia. Você não é um qualquer, você não é o Zé da esquina, você não é isso e aquilo, você é ungido de Deus. Você tem o Espírito de Deus que clama, Abba Pai. Todos os dias o nosso espírito clama, Abba Pai. Nós precisamos do Senhor. Eu não consigo ficar um dia sem orar, porque o meu espírito clama, Abba Pai. Às vezes eu estou atribulado com tantas coisas, mas no fim do dia eu sou obrigado a me render a Ele e me prostrar e dizer, eis-me aqui, Senhor. Mesmo sendo falho, o Senhor nos ama. Amém? Então entenda que você é ungido de Deus. Entenda agora que Davi foi ungido e voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. Davi recebeu a unção na casa do seu pai Jessé, pelo profeta Samuel. Recebeu a unção e voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. Agora escuta o que o Espírito vai te dizer. Primeiro estágio de Davi, ungido
mas desprezado. Ungido, mas desprezado. Sim, nada aconteceu na vida dele. Ele foi ungido e voltou a cuidar de ovelha. Ele não foi ungido e já foi rei, não. Ele foi ungido e voltou a cuidar das ovelhas do seu pai, porém ungido, mas desprezado. Vê se nós não se encaixamos nisso. Quantos de nós somos ungido e desprezado? Sim ou não? Desprezado pela família, às vezes, desprezado por amigos, desprezado por alguém que não nos dá crédito, entendeu? E assim foi Davi, recebeu a unção do profeta, ele não foi para o palácio, ele voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. Então o Senhor me dizia, ungido, mas desprezado, porém havia um decreto sobre Davi, que ele iria reinar. Então entenda uma coisa, nós somos ungidos e muitas das vezes desprezados, as pessoas não nos dão crédito e falam mal por trás de nós ainda, mas nós temos um decreto de reinar sobre a terra. Não foi alguém qualquer que nos escolheu, foi Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Ele nos escolheu. Então não estamos aí nem com aquilo que eles vão falar, não estou nem aí, porque nós somos ungidos de Deus, aleluia. A Bíblia é muito linda. Às vezes a gente pensa, Davi foi ungido e já foi governar. Não, Davi foi ungido e desprezado, voltou a cuidar das ovelhas do seu pai, aleluia. Muitas das vezes nós somos desprezados, sim ou não? Sim, muitas das vezes. Mas você tem um decreto que você vai reinar, se assim você acreditar. Se não for na terra, vai ser no céu, mas que você vai reinar, vai. E nós já estamos ungidos, mas muitas das vezes estamos desacreditados. Sabia disso? Nós já fomos ungidos, mas muitas das vezes nós somos desacreditados como igreja. Ou não é assim? Fomos ungidos, escolhidos, mas somos desacreditados como igreja. E quando Davi foi ungido, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, ó, lá vai o pastor de ovelha. Eles não reconheciam ainda Davi como rei, porque ele ainda cuidava de ovelhas. Muitas pessoas sabem que nós somos ungidos, escolhidos, mas elas não acreditam naquilo que tem dentro de nós. Isso aqui Deus me deu, é muito forte isso aqui. E é verdade. As pessoas chamavam Davi ainda de pastor de ovelha, mas ele já era ungido a rei. Só não tinha tomado o palácio ainda, mas já era rei. E quantas pessoas olham para nós com desprezo? Esse ali é irmão, esse ali é pastor, esse ali. Mas nós somos ungidos, porém desprezados. Aleluia. Meu Deus. E o Senhor me dizia algo muito forte, não deixa você se afetar com isso. Acredite em você, porque se tu não acreditar em ti, quem é que vai acreditar, irmão? Se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar em mim? Ninguém. Você precisa acreditar no seu potencial que o Senhor te deu. Você precisa acreditar em você. Não deixa isso se afetar. Porque muitas das vezes nós somos ungidos, mas não temos crédito nenhum diante das pessoas. Se tu olhar para a Bíblia, Elias não tinha crédito, não. Jeremias foi lançado em poço, foi humilhado e era um grande profeta, Jeremias, porque ele chegava e dizia a verdade na cara das pessoas, e as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ser bajuladas. Para elas ficar na igreja, elas querem ser carregadas no colo. E Jesus não veio carregar ninguém no colo. Nós não podemos ser bajulados, nós temos que ser adultos espirituais. Aleluia. Jesus disse, ó, nega a si mesmo, toma a sua cruz e vem me seguir, meu querido. Tu acha que ele ficou 10 dias chamando Pedro para largar o barco e seguir ele? Pedro, larga tudo e vem. Mateus, larga os impostos e vem. Não tem isso, irmão. A igreja precisa entender que é tempo de se despertar. Amém? Então é isso que Deus está falando. E o Senhor me dizia, filho, ainda que as pessoas não dê crédito, você tem valor. Ainda que as pessoas não dê crédito para você, você tem valor diante de Deus. Aleluia. Quantas pessoas gostariam de estar num lugar como esse?
E não pode estar, por quê? Amarrada pelo vício, amarrado por tantas coisas, não consegue. E nós conseguimos, então nós temos algo que o Senhor nos deu. Primeiro estágio, Davi foi o quê? Desprezado. Segundo estágio de Davi, Davi ungido, mas perseguido. Perseguido por Saul. Lembra de Saul que perseguiu Davi muitos anos, 7 anos? E Davi teve a possibilidade de matar ele, não quis matar. Então Davi ungido, mas perseguido por Saul, que se tornou rei, né? E Davi ali, perseguido por ele. Saul sempre tramando algo para matar Davi. E ainda bem que Jonatas, né? Filho de... Jesus. Filho desse menino que eu disse agora, filho de Saul, sempre cuidando de Davi e orientando Davi, dizendo: Davi, meu pai está preparando uma emboscada, foge para tal lugar, porque papai está preparando algo. Porque Deus ainda tinha zelo por Davi e usava o próprio filho de Saul, que Davi e o filho de Saul criaram uma aliança tremenda para ajudar. E assim, meu irmão, quando nós viemos para o Senhor, a perseguição se levanta. Se levanta às vezes dentro da sua casa, se levanta dentro do teu trabalho, se levanta onde você for, porque você é ungido, então você vai ser perseguido. Por 7 anos, Davi foi perseguido por Saul, até Saul morrer. 7 anos não é 7 dias. Perseguido por Saul, ele tinha que fugir para vários lugares. Dos 23 anos aos 30 anos, Davi foi perseguido por Saul. É forte ou não é? E você nunca foi perseguido pelo seu adversário? Quantas vezes, né? Quantas vezes, eu não digo só por pessoas, pelo adversário, o inimigo da nossa alma, que tenta nos perseguir para nos parar todos os dias, trazendo tristeza, angústia, desânimo, falta de fé, incredulidade, trazendo tantas coisas para nós pararmos. Esse é o adversário que, Saul foi 7 anos adversário de Saul, mas nós já estamos numa caminhada talvez de muitos anos que o adversário tenta contra a nossa vida. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Então olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela assim, não desista do processo. Não desista do processo. Tem processo, irmão. Não é ungido rei e no outro dia está no palácio Davi. Teve grande processo, já te mostrei, né? Desprezado, perseguido. Pastor, eu vim para a igreja, ainda não estou como eu quero. É processo. Deus vai fazer. É em glória, não é assim? É. A Bíblia diz que é em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. Nós vamos brilhando a cada dia. E o Senhor vai trabalhando na nossa vida, eu creio. Amém? Terceiro estágio na vida de Davi, terceiro estágio, ungido, mas limitado. Ungido, mas limitado. Aleluia. Por que, pastor, limitado? Porque, entenda bem o que eu vou te falar, cheio de Deus, mas com falta de recurso, porque ele ainda era limitado, falta de recurso, falta de sabedoria, sim, porque se ele tivesse sabedoria, ele não tinha feito o que ele fez. Então, com o Senhor, ungido, porém limitado. Limitado de alguma coisa de recurso, limitado de sabedoria, de dom. Isso não acontece conosco, sim ou não? Nós somos ungidos de Deus e quantas as vezes nós somos limitados? Limitado no recurso financeiro, sim. Daí olhamos para o ímpio, meu Deus, parece que prospera todo dia, entendeu? Não que é inveja, isso nem provém de Deus, mas a gente que tenta, a gente não é certo nem santo, mas a gente tenta fazer as coisas certas e parece que não anda. Eu disse esses dias para minha esposa, parece que o errado é certo e o certo é errado, porque está tudo virado. Parece que quando eu faço algo certo, as pessoas acham que é errado, e se faz errado, eles acham que é certo. Então, é algo muito tremendo isso, e o Senhor me dizia,
que Davi ungido mais limitado. Então entenda, com Deus mais limitado. E por que isso, pastor? Deus treinando nós. Deus vai treinar nós até nós chegar naquilo que Ele quer. Então, limitado é para treinamento. Porque se Ele dá tudo de uma vez só, nós é capaz de fugir dele, não é? Lembra que a irmã abriu o culto do filho pródigo? Papai dava tudo para o filho decidiu pegar a herança dele e sair fora. Mas ele viu que lá fora era muito pior do que aquilo que ele tinha na casa do pai. E ele voltou. Tem alguns que voltam e tem alguns que persistem no erro e não voltam. E o lugar de nós estarmos é na casa do Pai. Aleluia. E o Senhor me dizia, muitas pessoas me servem, mas estão limitados porque eu estou treinando. Nós lemos um texto que Davi reinou 7 anos em Hebrom. Então 7 anos ele reinou só numa tribo, só num lugar. 7 anos ele reinou em Hebrom. Então ainda ele era limitado, porque quem reinava o restante de Israel era o filho de Saul, Isbosete. Isbosete reinava o restante de Israel, e Davi somente em Hebrom, ungido, rei, porém limitado. Só reinava em Hebrom. E depois ele foi, e o Senhor honrou ele, porque o texto que nós lemos diz que ele reinou 33 anos em Jerusalém. 7 com 33, 40. 40 anos Davi reinou sobre Israel, porque era limitado, mas chegou o tempo dele vencer, dele colher. Entenda isso em nome de Jesus. E vai chegar o seu tempo, amém? Glória a Deus. A limitação nos treina, entenda isso. Você é limitado, mas você está com Deus, o Senhor está contigo. Quando eu leio, não precisa abrir, 2 Coríntios 12, 9, diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pastor, eu estou fraco, o Senhor está te aperfeiçoando, o Senhor está te fortalecendo, limitado, mas porém você é filho de Deus. Davi era escolhido, mas porém teve tantos processos para chegar onde ele deveria estar, e assim é na nossa vida, né? Às vezes estamos vários anos na igreja, mas passamos por tantos processos, até chegar naquilo que Deus tem para nós, mas vai chegar, eu creio. Em nome de Jesus Cristo, amém? Daí entenda algo, você pode estar limitado neste momento, mas você não deixa de ser filho de Deus. Eu posso estar limitado, mas eu não deixo de ser filho de Deus. Tem pai que tem condições aqui na terra de dar tudo para o seu filho, sim ou não? Sim, mas tem pai que não tem, que o filho passa a limitação, mas não deixa de ser filho. Amém? E assim é com Deus. Nós estamos limitados às vezes, porém não deixamos de ser filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ô Espírito Santo. Quando você passar esses estágios todo aqui, tá? Quando você passar esses estágios aqui, que eu falei, né? Desprezado, aleluia, Jesus. Oh, Jesus, perseguido e limitado. Nós ou já passamos, ou vamos passar por isso. Quando você passa esses estágios, o Senhor me dizia, aleluia, Deus começa a falar contigo daí. Foi na vida de Davi assim. Quando Davi passou pelos estágios, Deus levantou o profeta Natã para falar com ele. E disse assim, ó, faça tudo o que está no teu coração. Isso depois que Natã orientou tudo o que Davi fez de errado. Agora, Davi já em outro estágio,
O profeta diz assim: faça tudo que está no seu coração. Trazendo para os dias de hoje, quando nós conseguimos passar os processos, seja o processo de ser desprezado, seja o processo de ser perseguido, seja o processo de ser limitado, quando nós passarmos por isso, Deus começa a falar conosco e começa a realizar aquilo que Ele plantou dentro do nosso coração. E algo vai acontecer. Mas por isso tem processo. Não desista do processo. E por isso o inimigo não queria que eu pregasse hoje. Quase que eu fiquei deitado. Agora eu melhorei. É algo incrível, né? No altar, o Senhor nos renova as forças. Porque eu estava desde o meio-dia só na cama, deitado com um mal-estar da gripe tremendo. A voz está perdendo. Mas o Senhor restaurou e trouxe aqui, porque Ele tinha essa palavra para falar para mim e para ti nessa noite, amém? Então o profeta disse: faça tudo o que está no seu coração. Primeiro o Senhor dá tarefa, depois o Senhor honra. Primeiro o Senhor dá tarefa, depois o Senhor honra as pessoas. O Senhor não vai dar honra, chegar e dar honra. Primeiro Ele dá tarefa, para depois honrar. Aleluia. Daí, se você se manter humilde, se você se manter reto diante do Senhor, escute bem isso. Se você se manter humilde, reto diante do Senhor, o Senhor vai começar a mudar a tua história. Você vai chegar no quarto estágio. Qual é o quarto estágio, pastor? É poder sem limite. Daí você vai estar com poder, porque a palavra diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. O Senhor quer derramar do Espírito dele. Quando eu passo os processos, quando eu continuo buscando o Senhor, depois Ele nos enche do Espírito dele. Foi assim na vida de Davi, e vai ser na minha e na sua, em nome de Jesus. Nos últimos dias o Senhor quer derramar do Espírito. Entenda agora, Davi foi treinado 14 anos. 14 anos de processo, dos 16 aos 30. Aos 30 anos ele começou a reinar. 14 anos de processo. E quantos anos ele governou? Quantos? 40. Agora entenda o que o Espírito vai te dizer. O treinamento sempre vai ser menor que a glória de Deus. O treinamento vai ser sempre menor que a glória de Deus. Ei, 14 anos treinado pelo Senhor, pelos processos, 40 anos de glória, reinando. Então o Senhor manda te dizer: eu vou liberar algo profético para ti. Todo o treinamento que você está passando vai ser muito menor que a glória que o Senhor vai trazer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu creio nisso. Essa palavra é muito tremenda. O Senhor me dizia: filho, se tu olhar, Davi foi treinado muitos processos, mas ele teve glória, honra sobre a vida dele por 40 anos, até chegar no texto que nós lemos, que ele chegou na velhice e morreu, e o seu filho Salomão se tornou seu sucessor. Aleluia. Pastor, mas é difícil, pastor, e é mesmo, não é fácil. Tu acha que foi fácil para Davi? Tu acha que foi? Não. E Davi tinha um coração tão bom, que quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele pegou e disse: eu não vou tocar no ungido de Deus, porque era rei, era ungido. Mesmo já Deus rejeitando Saul, a Bíblia diz que Deus já tinha rejeitado Saul, e ele teve a oportunidade de, numa caverna, pegar a espada e matar ainda os amigos de Davi que serviam ele, e disse: ó, chegou a hora, Davi, tira o pescoço fora. Davi disse: eu não sou digno de tocar no ungido de Deus. Muitas das vezes, para os processos passar na nossa vida e nós reinar, nós precisamos ser libertos dentro. Muitas das vezes a nossa vontade ainda é brigar, a nossa vontade ainda é matar, a nossa vontade ainda é fazer algo da carne. Por isso precisa cair por terra, para que Deus possa operar grandes milagres na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu creio nisso.
Aleluia. E o Senhor me dizia assim: filho, não foi fácil para Davi, não é fácil para ninguém. Porque Davi foi desprezado, perseguido, limitado, mas reinou. Pastor, eu estou desprezado, eu estou limitado, eu estou quebrado, não sei, mas tu vai reinar se assim tu acreditar. Eu não estou dizendo um reinar em palácio, irmão. Eu estou dizendo de você ser cabeça e não ser cauda. Você estar por cima e não por baixo. Você ter para emprestar e não tomar emprestado. Está entendendo isso? Você ser alguém espiritual em Deus. Você vir para um culto como esse, você entender que nós estamos numa guerra, nós precisamos orar, porque o inimigo também vem na igreja, ele também vem. E nós precisamos estar fortes em Cristo Jesus para combater todo o mal que se apresentar, meu irmão. Quando nós viemos para a igreja, nós não viemos para escutar alguém falar, nós viemos para uma guerra, para um combate, nós viemos para um mundo espiritual que o olho não vê, mas nós estamos aqui, há uma guerra para mim não pregar, está entendendo? Então por isso às vezes eu falo, irmão, as pessoas não entenderam o que é uma igreja. A igreja é lugar de batalha, de renunciar, de guerrear, de vencer, de conquistar. Eu não venho para a igreja para ganhar alguma coisa, não, eu venho para a igreja para dar. Eu venho para dar algo, dar melhor louvor, dar melhor oração, dar melhor tudo para Deus, o melhor. E o que eu recebo? Se eu agradar o coração do Pai, Ele vai dar tudo. Muitas pessoas têm a ideia de vir para a igreja para ganhar carro, para ganhar casa, para ganhar marido, para ganhar não sei o quê. Igreja nunca Jesus disse que é para isso. Igreja é para nós adorar Ele. E daqui nós ganhar, quem está lá fora, precisando de ajuda. Então te fortalece, você é ungida e ungido de Deus, você tem autoridade em Cristo Jesus. Você precisa pedir discernimento espiritual para Deus, para quando chegar num culto, o Senhor te revelar quem está agindo e quem não está agindo. Aleluia! O Senhor está falando conosco nessa noite. Pastor, mas eu sou ungido, é só prova. Mas exemplo que eu te dei de Davi, perseguido, humilhado, desprezado, é ungido. Que coisa é essa? É ungido e volta a cuidar de ovelha. Aleluia. É a mesma coisa alguém que ungia pastor e eu botar a cuidar na porta dele, vai dizer, não vou mais, eu sou pastor e vou ficar na porta. Davi foi ungido e voltou a cuidar de ovelha, porque os humilhados serão exaltados. E um dia ele reinou por 40 anos, e não foi tudo de mão beijada, 7 anos só numa aldeia, para ele aprender. É assim, é em glória em glória. O Senhor nunca vai dar tudo de uma vez só, irmão, senão nós não vamos aguentar, não é assim? Se o Senhor der as bênçãos todas num dia só para nós, nós não aguentamos. Por isso nós não conseguimos ver Deus, porque a glória dele é muito poderosa, e se nós tentar ver, nós vamos morrer. Quando ele se apresentou, meu Deus, no monte para Moisés, ele disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. E sandália fala de fundamentos, meu irmão. Sandália fala de fundamentos. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, tira tudo que é teu, para te chegar perto de mim, senão tu não vai conseguir. Nós temos que se esvaziar de nós para o Senhor entrar na nossa vida, tirar os fundamentos nossos. É assim, eu aprendi assim, tem que ser assim, não, tem que ser como Deus quer, não é como eu quero, é como Deus quer. Quando eu tiro meus fundamentos, o Senhor se manifesta, e a Bíblia diz que a sarça pegou fogo, e Moisés viu algo extraordinário. Para acontecer algo extraordinário, eu tenho que vir para cá, com o coração voltado para as coisas de Deus, aleluia. E daí Deus vai fazer coisas extraordinárias. Oh Jesus, amém? Eu creio que você é ungido, e você vai sair daqui transformado, porque Deus te trouxe aqui para isso. Amanhã, se Deus permitir, eu vou ministrar lá em Dayal, e Deus confirmou para mim levar essa mesma palavra. Eu creio que Deus vai fazer também coisas extraordinárias naquele lugar. Chegou o tempo de nós buscar Deus, irmão, buscar Deus, não tem.
Se me convidar é domingo, é segunda, eu estou aí para fazer a obra do Senhor. Nós estamos aí para levar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Tu tem algo valioso dentro de você. Não fique só para você, libere isso em nome de Jesus. Oh, Jesus, então eu não sei o que é que você tem passado, mas eu quero te dizer algo. Além de tudo, às vezes está ao contrário aquilo que nós pensamos. Não desista, não saia do processo, continue buscando, porque você vai reinar nessa terra com o Senhor. O Senhor vai fazer coisas extraordinárias no teu meio. Toda vez que tu lembrar, pastor, eu estou desprezado, eu estou limitado, eu estou perseguido, tu lembra de Davi, que ele não desistiu e ele governou. Ei, o processo foi muito menor, o tempo, do que o reino. O reino é muito maior, irmão. E tem um reino eterno nos esperando, que é uma vida eterna. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor deu essa palavra ao meu coração, e eu creio que falou contigo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você, eu quero determinar a vitória sobre a tua vida, aleluia. Então, adore o teu Deus, busca o teu Deus, fecha os teus olhos agora, começa a falar com o Senhor, começa a dizer: Senhor, é verdade, Senhor, muitas das vezes eu sou desprezado na família, muitas das vezes, Senhor, eu sou perseguido pelo adversário, muitas das vezes eu sou limitado, Senhor, eu quero comprar uma roupa, não consigo, eu sou limitado, eu quero comprar algo e não consigo, Senhor, eu quero dar algo melhor para o meu filho e não consigo, Senhor, eu estou limitado, eu preciso de algo, e o Senhor vai te tirar desse processo e vai te levar a um lugar de glória, de honra, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Somente creia, fale com Ele, Ele quer ouvir a tua voz. Diga: Senhor, eu estou como Davi, Senhor, eu sou ungida, eu sou ungido, mas parece que as coisas não estão acontecendo, Senhor. Mostra o que o Senhor quer para mim, dá uma direção se eu estou errando, aonde que eu estou errando, que eu preciso consertar, meu Deus, eu preciso te servir em espírito e em verdade. E o Senhor vai falar contigo nesta noite, aleluia. Enquanto eles adoram, fala com o Senhor, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação,
produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Lembre-se, não sai daqui sem você entender que você é ungido e uma ungida de Deus. Você tem algo especial na sua vida que o Senhor deu. Você é escolhido no ventre da sua mãe. Ainda que a circunstância é contrária, ainda que o inimigo diga não, você é escolhido, ungido. E ungido passa por processo, passa por luta, mas você vai governar, você vai vencer e vai conquistar em nome de Jesus. Você que crê, aplaude Ele bem forte. Ele é digno, Ele é santo e Ele é poderoso. Amém? Glória a Deus. Não importa